Olá, boa tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando o canal do Boi. Seja muito bem-vindo a mais esta edição. Acompanhe com a gente quais são os destaques desta quarta-feira, dia 21 de março. E nesta quarta-feira você confere que o BNDES afirma que não vai sair dos negócios com a JBS e afirmou que aguarda uma gestão profissional. Expectativa da safra de soja de Mato Grosso do Sul é elevada para mais de 9 milhões de toneladas. A Agroconsult afirma que exportações brasileiras de soja na temporada 17-18 podem chegar até 75 milhões de toneladas. E 10 estados brasileiros devem ampliar a área produtora de algodão neste ciclo. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, afirmou que o BNDES não vai sair dos negócios com a JBS e este é o assunto do quadro Agroações. E nesta última terça-feira à noite, Paulo Rabelo de Castro, presidente do JBS, ele desmentiu algumas posições que acabaram sendo ventiladas no mercado que o BNDES sairia da operação junto ao JBS. Ele cuidou para que isso ficasse claro que não deve acontecer. De acordo com o presidente da instituição, o BNDES vai continuar com as suas operações e as suas participações dentro do JBS, afinal esse é o banco que proporcionou o JBS se tornar o gigante que é. Só que ainda, Paulo Rabelo de Castro acabou dando uma alfinetada em relação à direção do JBS, uma vez que afirmou que a instituição, como uma grande investidora e parte dessa operação, aguarda uma gestão profissional por parte da JBS. JBS que tem tido uma série de fatores que impactaram de modo negativo, principalmente nos últimos 12, 13 meses, começando em relação ao que os irmãos Batista tinham feito nas suas delações premiadas em relação às investigações que impactaram principalmente o governo federal brasileiro. Depois veio a Operação Carne Fraca e depois outras situações que acabaram expondo bastante a JF, a controladora, e também a JBS. Vamos saber como é que ela vem na operação de mercado, o valor das ações nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora no quadro Agroações. Observe que em 21 de fevereiro, o valor para os negócios com JBS eram de R$ 9,99 o valor da ação. No dia 1º de março, ficava em R$ 9,63. No dia 8 de março, R$ 9,35 o valor das ações. E no dia 13 desse mês, chegou a maior cotação para este período, R$ 10,40. Até há pouco vinha R$ 9,71 as ações da JBS negociadas sob a sigla JBS S3. Vamos saber agora como é que vem os negócios com as ações da JBS ao vivo na Bolsa de São Paulo. É o que a Agricultura BR destaca agora. Forte queda de 1,02%. Negócios com JBS a R$ 9,61. Queda forte acima de 1% por enquanto para a JBS. E o Brasil deve atingir volumes muito expressivos nas exportações de soja na temporada 2017-2018. Foi o que garantiu André Pessoa, ele que é o diretor da Agroconsult, e falou a respeito das suas estimativas em relação aos embarques da temporada 2017-2018. De acordo com ele, a temporada atual ela é impactada por conta de uma crise hídrica na Argentina, coisa que você que acompanha a Agricultura BR sabe muito bem, e isso
pode fazer com que se tenham volumes mais expressivos em relação à comercialização e aquisição de soja brasileira. E com isso, teria um recorde superior ao ano passado, quando o país, através das tradings que operam internamente, chegaram a embarcar 68 milhões de toneladas de soja. Veja os números aqui no Agricultura BR, você tem aqui os dados que são relacionados àquilo que vai acontecendo. Você tem a fala do André Pessoa, o diretor da Agroconsult, que diz o seguinte: o Brasil deve suprir uma demanda externa adicional decorrente da quebra da safra na Argentina, enquanto também tem condições de ampliar os embarques para o milho. Foi o que garantiu André Pessoa em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, na noite desta última terça-feira. Bom, ele disse também aos produtores do oeste da Bahia, durante o evento Rally da Safra, promovido pela consultoria, que o Brasil deve passar de 71, 72 até 75 milhões de toneladas de soja exportadas neste ano de 2018. Considerando que o Brasil exportou em 2017, o incremento é muito grande, uma vez que no ano passado as exportações fecharam o ano com 68 milhões de toneladas do grão. Olha, o André Pessoa, ele comentou ainda a respeito dos Estados Unidos, que devem ampliar bem as suas expectativas de farelo de soja nessa temporada, abocanhando aquela fatia de mercado que é da Argentina, mas que neste ciclo sofreu com a quebra da safra do grão e com isso deve acontecer quebra também na sua produção de farelo. E a gente segue falando de soja por aqui, mas vamos agora destacar o estado de Mato Grosso do Sul, que teve a sua expectativa da produção da oleaginosa elevado para cima pela AproSoja estadual. A expectativa agora é acima de 9 milhões de toneladas do grão. O estado de Mato Grosso do Sul já tinha projeção de colher neste ciclo uma temporada recorde, mas agora ela será ainda maior do que estava sendo previsto anteriormente. Veja que na temporada passada, 16-17, Mato Grosso do Sul colheu uma safra de 8.530.000 toneladas da oleaginosa. Para a temporada em vigor 2017-2018, a expectativa da AproSoja era de que o estado colhesse 8.730.000 toneladas, mas agora elevou para 9.040.000 esta projeção, confirmando safra recorde e acima de 9 milhões pela primeira vez. E a produtividade esperada no estado, no Mato Grosso do Sul, é de 58 sacas por hectare, o que deixa para trás o número que até então vigorava, de 56 sacas por hectare. O que mostra por que a temporada 17-18 realmente deve vir com um novo recorde. Vamos saber como é que vem o andamento de colheita para esse estado, uma vez que o andamento vem bastante adiantado no momento. Você tem aqui a colheita de soja no estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a AproSoja, instituição parceira aqui do Canal do Boi. Na região sul do estado chega a 80,9%. Na região norte, 88,1%. Temos aqui também a região central com 90,6%. De acordo com o presidente da associação, Juliano Schmaidec, o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e as plantas trouxeram resultados mais positivos. Vamos saber agora então com a repórter Kaile Rodrigues mais detalhes sobre o andamento da colheita da soja em Mato Grosso do Sul. A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a AproSoja, aumentou em 3% a previsão inicial da colheita da safra da soja 2017-2018 no estado. A instituição projeta que a produção da oleaginosa atinja aproximadamente 9 milhões de toneladas. De acordo com o presidente da AproSoja, a produtividade média no estado é de 58 sacas por hectare. O que tem contribuído com o desenvolvimento das lavouras é o clima. As plantas elevaram o potencial produtivo. Com isso, o agricultor conseguiu colher 2 sacas a mais por hectare. No estado, mais de 85% da área de soja teve a colheita concluída. Houve evolução da colheita da oleaginosa nas regiões sul, centro e norte do estado, sendo o norte a região com maior taxa de avanço, em torno de 82,2%. Kaile Rodrigues para o SBA.
Tem dados interessantes a respeito da soja nessa semana, o do Mato Grosso do Sul, porque vai chegando na casa de 9 milhões as projeções de produção no estado. Um outro fator que nós trazíamos nesta semana em relação à Secretaria de Comércio Exterior é que o mês de março, pela projeção, se você considerar os embarques diários e quantos dias úteis faltam para se exportar soja aqui do Brasil ainda neste mês, apenas no mês de março, as tradings que operam no Brasil devem totalizar um volume que seria correspondente a toda a produção do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos saber agora como é que fica então a previsão do tempo para quem está colhendo soja nessa região com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja segue em andamento no estado do Mato Grosso do Sul e segue praticamente em fase de finalização. Já foi colhido em torno de 90% de áreas produtoras do estado. Na média, nesta época do ano, haviam sido colhidas em torno de 92%. Então, as atividades no campo seguem bastante favorecidas por conta das chuvas mais irregulares no Mato Grosso do Sul. Agora, a disponibilidade hídrica do solo no estado sul-mato-grossense diminuiu ao longo dos últimos dias, isso porque as chuvas foram mais irregulares e também de fraca intensidade. Dessa vez, a disponibilidade hídrica do solo alcança 50% na maior parte do centro do estado do Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, tem previsão de chuva ainda. Isso acontece por conta de áreas de instabilidades que são trazidas pelos ventos do alto da atmosfera lá da Amazônia para a parte central do Brasil. Então, no estado do Mato Grosso do Sul chove, é na faixa leste onde as pancadas são um pouco mais significativas, enquanto que na faixa oeste a chuva é um pouco mais fraca e também com menor volume. No decorrer do segundo período, entre os dias 27 e 31 de março, no Mato Grosso do Sul, a chuva começa a ganhar um pouco mais de força, principalmente na faixa leste. Os acumulados dessa vez ficam um pouco mais significativos, alcançando em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Só que na faixa oeste, a chuva ainda persiste, só que de maneira mais fraca, tanto que o acumulado dessa vez não passa de 15 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, no começo do mês de abril, as instabilidades agora no Mato Grosso do Sul começam a perder intensidade. Isso é porque as chuvas mais significativas e com forte intensidade voltam a se concentrar nas áreas mais ao norte do Brasil. Então, a partir do começo de abril até pelo menos o dia 5, tem previsão de chuva fraca na maior parte do estado. Os acumulados dessa vez são baixos e não passam de 15 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva ainda de maneira um pouco irregular até pelo menos o final do mês de março. E por alguns momentos, essa chuva pode vir com um pouco mais de intensidade. Já a partir do começo de abril, a chuva no Mato Grosso do Sul perde bastante intensidade, as pancadas se tornam fracas e isoladas e, por conta disso, acaba favorecendo o andamento das atividades de colheita da soja no estado do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Chegou a hora de sabermos como é que estão sendo praticados os valores nos portos brasileiros para a soja. Os valores continuam firmes, mas pode-se dizer que derraparam de certo modo nos últimos dias, seja por conta dessa pressão na segunda-feira causada pelas chuvas que ocasionaram na Argentina, principalmente em Córdoba, Entre Rios e partes de Buenos Aires. Isso deu uma esfriada nos ônibus em Chicago e a soja recuou por lá, refletindo nos valores. Os últimos 15 dias tem uma ligeira queda no Porto de Santos, mas continuam com preços bem firmes. Observe que no dia 6 de março o valor de negócios para o Porto de Santos era de R$ 80 por saca de 60 quilos. No dia 9 desse mês recuou a R$ 78,50. No dia 13 de março, R$ 79,50 a saca. No último dia 16, atingiu o maior valor, assim como no dia 6, a R$ 80 por saca de 60 quilos. Recua nesse dia 21 para R$ 79 por saca. Ainda assim, mantém um bom valor no maior embarcador de soja do país, mas com queda nos últimos 15 dias de 1,25%. No porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja também caiu nesses últimos dias. Está agora 3% mais baixo na comparação com aquele produtor que negociou o seu produto há 2 semanas. A gente acompanha agora na tela, então, a movimentação no porto paranaense. Veja que no dia 6 de março,
Porto pagava R$ 81 no valor da saca do grão. Derrubava este valor para R$ 79 a saca no dia 9 e recuperava o preço dias depois. No dia 13 já eram R$ 79,50 e no dia 16, R$ 80 a saca. Nesta quarta-feira, dia 21 de março, cotação está em R$ 78,50. Já é o menor valor deste período analisado. Apesar de patamar alto, já indica queda, portanto, de 3% nestes últimos 15 dias. Essa situação dessa queda para a soja, o valor em reais aqui no Brasil, ela foi ocasionada principalmente por conta dos negócios com soja em Chicago. Por conta dessa chuva que eu citei, que aconteceu sábado e domingo em partes produtoras da Argentina. Apesar da chuva ter chegado em bom volume, Juliana, essas chuvas, elas não são suficientes para salvar essa safra da Argentina e chegaram com muito atraso. As perdas, como você viu aqui durante a semana, com telespectadores do Agricultura BR lá na Argentina, já são muito fortes e irrecuperáveis. Com isso, hoje nós tínhamos um segundo dia de continuidade nas recuperações dos valores. Vamos ver se essa recuperação continua. É uma recuperação leve, mas existente. Em torno de 0,5% de alta. Posição de maio vem a $10,34 o bushel, alta de 0,55%. Julho, $10,44 mais 75 por bushel, com elevação de 0,55%. E agosto, $10,46 o bushel, com alta de 0,57%, movimentação de alta em torno de 0,5%. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha com leve queda nesta quarta-feira em relação ao fechamento de ontem, terça, quando fechou acima de R$ 3,30. Essa elevação ocorrida ontem tem a ver com a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que será realizada nesta quarta-feira e traz notícias a respeito dos juros no país e também sobre a política monetária por lá. Isso trazia o mercado cambial, então, com o dólar mais valorizado nesta última terça e nesta quarta já vem novamente com queda. Negócios caem agora 0,66% e vem negociado o dólar a R$ 3,28 mais 6. Vamos agora para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco a gente fala de milho e sobre como está o plantio da segunda safra pelo Brasil. E olha, produtores rurais do país inteiro participam com a Agricultura BR. Se você não participou ainda, está na hora. Mande a sua mensagem, foto, vídeo aí da sua produção, da sua propriedade aqui para o programa. Você pode mandar no Facebook, no Twitter e, claro, no nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. Fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta para falar agora sobre os atuais preços do milho no Brasil, que estão positivos para o produtor rural. Por outro lado, para o setor de criação de aves e suínos, essa alta na cotação traz o lucro lá embaixo. Os produtores de aves no Rio Grande do Sul têm tido um custo maior do que o lucro com a atividade. No estado gaúcho, o repórter Paulo Andrei tem mais informações. As fortes altas das cotações do milho e do farelo do soja, aliado à queda do preço do frango vivo, vem deixando o setor avícola preocupado. Esse cenário prejudica alguns produtores frente ao seu poder de compra, pois esses insumos são um dos principais custos do setor. Segundo a equipe de grãos do CPEA, apesar do período de colheita da safra de verão do milho e dos bons volumes ainda em estoques, a retração vendedora e as incertezas quanto à segunda safra nacional e à produção argentina têm impulsionado os preços do cereal. Quanto ao farelo de soja, a equipe de grãos indica que as altas se devem à quebra na produção de soja na Argentina e à maior procura doméstica pelo derivado. Já no mercado de frango, as fracas demandas internas e externas seguem pressionando as cotações do animal e também da carne negociada nos atacados. Do Rio Grande do Sul, Paulo Andrei para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Falamos agora a respeito do plantio do milho de segunda safra. Dessa vez, Datagro fala a respeito de como que está essa situação em todo o país, nos estados que fazem esse tipo de cultivo. E de acordo com essa empresa, chega a 90% as áreas de cultivo do milho no Brasil.
Vamos ver agora, então, como é que está o comparativo em relação ao último ano e também a média dos últimos 5 anos. Veja aqui conosco como é que vem essa situação até 16 de março de 2018, chegando a 90% da área destinada a milho de segunda safra cultivada. No ano passado, no mesmo período, eram 96%. E na média dos últimos 5 anos, 91%. Portanto, temos aqui uma situação na qual está com atraso em relação ao ano passado de 6 pontos percentuais, em relação à média, 1 ponto percentual de atraso nas áreas de cultivo de milho no Brasil. Alguns dos maiores estados produtores de milho de segunda safra do Brasil já estão bem próximos de encerrar as atividades de colheita, como é o caso do Mato Grosso, o maior produtor nacional. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o último dia 16 de março, o estado Mato Grossense, está aí na tela, tinha 98,8% de área plantada já colhida. O estado do Paraná contabilizou até o dia 19, 93% de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. E Mato Grosso do Sul, que também está entre os maiores produtores, teve até o dia 16 de março 81,4% da área já trabalhada. E dando sequência, a gente fala agora dos 3 estados e agora destacando mais um deles. Você tem aqui o destaque para o estado do Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul em relação à temporada 17-18, no comparativo com aquilo que acontecia na campanha anterior, na 16-17. Em relação à área destinada ao milho de segunda safra, você observa que nos 2 principais estados produtores do país há um recuo. A temporada 17-18 no Mato Grosso conta com 4.480.000 hectares destinados ao milho de segunda safra, o que representa uma sequência de queda de 5,4% quando comparado à temporada 16-17. O estado do Paraná é o que tem o maior recuo. Nessa temporada, a destinação em segunda safra para o milho é de 2.140.000 hectares, uma queda de 11%. Apenas o Mato Grosso do Sul mantém aqui a linha, mantendo 1.800.000 hectares destinados ao cultivo do milho. A queda estimada para o Mato Grosso era maior no início do ciclo, mas sofreu um recuo com o passar da temporada em virtude da melhoria da conjuntura dos preços do cereal. Aliás, nós começamos esse bloco falando a respeito de como que essa melhoria nos preços do milho, eles acabam surtindo efeito sobre os valores e o custo de produção de algumas cadeias produtivas, como a do frango. E a expectativa do Agricultura BR é que essa situação da elevação dos preços do milho no país continue. Isso por conta das incertezas que existem em relação à segunda safra de milho e, principalmente, uma estimativa nada boa, nada favorável em relação às chuvas no centro-oeste nesses próximos tempos, nos próximos 30, 40 dias. Não deve ter chuvas muito interessantes, o que vai fazer com que o milho passe uma boa fase do seu desenvolvimento em situação de escassez hídrica. Já já a gente mostra como estão os preços atuais do milho, então, pelo Brasil. Por enquanto, vamos acompanhar uma reportagem feita pela Kaile Rodrigues com uma pesquisadora da Embrapa. Ela conversou a respeito do consórcio de culturas nas lavouras, como soja, milho, feijão e outras. E falou a respeito dos benefícios desta atividade. A gente vai acompanhar isso agora no quadro Tecnologia e Produção. Além da renda adicional, os consórcios são alternativas que ajudam os produtores a terem estabilidade na produção. Quando o processo é feito com a cultura da soja, existe a prática comum que é o uso do pasto safrinha, que será utilizado no período seco. Já os consórcios baseados no Sistema Santa Fé, que é a consorciação entre milho e pasto, ou entre sorgo e pasto, a utilização vai depender da produção que é feita na fazenda. É o que explica o pesquisador da Embrapa. Se você visa mais a produção de grãos, você vai colher o milho para depois utilizar o pasto eventualmente na produção animal, ou o contrário, quando se visa mais a produção animal, você vai utilizar, por exemplo, até fazer um volumoso e aproveitar essa rebrota depois de colhida a lavoura para fazer a silagem, para utilização com produção animal.
O período para o produtor fazer o consórcio depende da região em que a fazenda está localizada. O importante é, depois da cultura principal, adiantar ao máximo os trabalhos com a cultivar seguinte, aproveitando o período das águas, com culturas que têm um ciclo mais curto, de maneira que se consiga fazer uma segunda safra com tranquilidade. A produção consorciada reduz o desenvolvimento de plantas daninhas, o que diminui a preocupação com a aplicação de inseticidas nos sistemas produtivos. No experimento da Embrapa, o pesquisador mostra o exemplo do milho com o feijão guandu, prática que vem sendo utilizada por muitos produtores. Para colher silagem aqui, como o milho e o guandu, para se utilizar no confinamento, para se utilizar a área depois para um semi-confinamento, né? E com pasto verde no período seco, naquela época que mais importante. Que mais tem teria produção de alimento naquela época que tem mais carência. E ainda tem algumas outras vantagens indiretas, né? Como naquelas áreas em que se repete silagem muitos anos na mesma área, o guandu aqui consorciado consegue quebrar o pé de grade, né? Consegue quebrar aquela camada compactada. É uma leguminosa e por isso aumenta a sustentabilidade do sistema, porque fixa nitrogênio, que é um poderoso gás de efeito estufa. Antes de fazer o consórcio, o importante é o produtor analisar o seu sistema. Baseado na sua atividade, fazer o planejamento e a execução da consorciação. Kaile Rodrigues para o SBA. E agora sim falamos de milho, e ao falar de milho e indicadores, quer dizer preço, falamos não só para quem produz milho, mas principalmente para quem faz aquisição de milho. E aí eu falo com o pecuarista, quem trabalha com bovinocultura, suinocultura e também com a criação de aves. Sabe por quê? Porque a tendência, pelo menos na visão aqui do Agricultura BR, é que os valores do milho sigam em alta. Essa situação de seguir em alta, ela tem muito a ver com a produção de primeira safra no Brasil, que foi bem menor por conta dos preços muito baixos do último ano, e uma segunda safra que não tem nada de garantida. Muito pelo contrário, deve passar por uma situação de pressão hídrica, pressão de falta de condições de água no solo forte, o que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do cereal. Com isso, o preço do milho sobe e deve continuar subindo. É o que nós mostramos agora através dos preços do milho no sul do país. Veja só que no estado do Paraná, os últimos 15 dias são marcados com uma alta de 15%. É como se todo dia subisse 1% o valor do milho. No dia 6 de março, estava o valor em R$ 30 a saca. No dia 9, R$ 31 a saca de 60 quilos do milho. No dia 13, R$ 31,50 a saca. Dia 16, R$ 32 por saca de 60 quilos. E dia 21, R$ 34,50 por saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, estado que é grande consumidor de milho, mas não tem uma produção muito expressiva, o preço atual do cereal já está na casa dos R$ 37 a saca. A gente comentava no início deste bloco, né, sobre a alta dessas cotações que acaba influenciando no setor da avicultura, principalmente. Por lá, a alta nos últimos 15 dias é de 10%, 10,4%, veja só. No dia 6 de março, a cotação do milho em Santa Catarina estava em R$ 33,50 a saca. No dia 9 do mês, chegava aos R$ 34,50 e subia para R$ 35,50 no dia 13. Na última sexta-feira, dia 16 de março, valores já estavam em R$ 36,50 a saca. E nesta quarta, dia 21, chega aos R$ 37, portanto, mostrando essa forte alta em apenas 2 semanas. Por último, vamos trazer aqui o Rio Grande do Sul em destaque, que também tem alta elevada e tem impactos lá sobre as cadeias produtivas. Veja só, as cadeias produtivas de produção de carne, o complexo carnes, vai sendo afetado porque o milho vem em franca recuperação e alta mesmo para os valores da saca de milho. Veja só, 6 de março a R$ 34 a saca, no dia 9 mantinha esse valor. Já no dia 13 subiu a R$ 35 por saca e no dia 16 alcançava R$ 37 a saca de 60 quilos. No dia 21, R$ 38 por saca, com isso uma alta de 11,76%.
A Agricultura BR traz em destaque agora vendas avulsas que foram confirmadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta quarta-feira, depois da divulgação de exportadores privados. E mais uma vez, o que foi vendido foi milho. Olha só, tem tido uma venda de milho já nos últimos dias, praticamente é diário a confirmação de vendas para os mais variados países. Dessa vez para a Coreia do Sul. Veja só como é que vem essa venda aqui que foi confirmada, volume de 138 mil toneladas, destino, como eu disse, Coreia do Sul, é entrega na campanha atual 2017-2018. Há um aquecimento em relação à demanda sobre o milho norte-americano nas últimas semanas. Isso fica muito claro através dos levantamentos que são apresentados diariamente de vendas avulsas de milho e também no relatório que mostram as vendas e exportações semanais norte-americanas, que é apresentado tradicionalmente nas quintas-feiras. Mostra que o milho, que não é a preferência em relação à soja, evidentemente, que é visto às vezes até como, de certa forma, com certo desprezo, o patinho feio da história, tem tido uma demanda bastante interessante em relação ao produto norte-americano, que tem muito milho estocado. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, é o que você acompanha comigo. Milho vem em situação de estabilidade e aqui sem um viés muito bem demarcado, porque a posição de maio vem estável, mas com ligeira alta de 0,06% a $3,74 o bushel. A posição de julho, totalmente estável, $3,82 mais 50 o bushel. Enquanto que setembro vem com ligeiro recuo de 0,12%, $3,89 mais 25 por bushel. Há diversas situações que marcam esse momento nos Estados Unidos. Entre elas, nós podemos destacar o que vai ser ocupado com área nas principais culturas, Juliana, seja soja, seja milho, seja algodão. O que tem se dito por lá é que cresce mais uma vez a área de soja e para crescer, ela tem que crescer sobre as áreas destinadas ao milho. A gente vai seguir de olho nesses novos relatórios que devem sair em breve. Todos os números você acompanha aqui com a gente, já que trazem a tendência para o mercado da safra seguinte. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Ainda hoje a gente fala sobre a área destinada ao algodão no Brasil aqui neste ciclo, que cresce em 10 estados produtores. Olha, o órgão antitruste da União Europeia aprovou a aquisição que a Bayer fez sobre a Monsanto. Já foi aprovado no Brasil, já foi aprovado na China e agora também na União Europeia. Não sai daí, voltamos em instantes. Foram publicados no Diário Oficial da União o valor do seguro rural para as principais culturas agrícolas do Brasil. Mais de 380 milhões de reais serão colocados à disposição para o programa de subsídio. Mais informações de Brasília. Com esses recursos, será possível a contratação de aproximadamente 70 mil apólices, abrangendo mais de 50 culturas. Do total, 115 milhões serão destinados à contratação de apólice para milho safrinha, trigo e demais culturas de inverno. E 175 milhões de reais para grãos de verão, soja, milho, arroz e feijão. Para o setor da pecuária, o seguro deve chegar a R$1 milhão. Odacil Canepa para o SBA. E a gigante alemã Bayer obteve nesta quarta-feira a autorização do órgão antitruste da União Europeia para a aquisição da Monsanto, um negócio de 62 bilhões e 500 milhões de dólares, a maior mega fusão do setor do agronegócio internacional, uma das 3 grandes mega fusões, né? Primeiro essa da Bayer fazendo a aquisição da Monsanto, tem também outra que é bastante conhecida, da AgroScience e da DuPont. Vamos focar essa da Bayer, porque a Bayer consegue agora essa aprovação do órgão antitruste da União Europeia e os negócios seguem em relação à aquisição da Monsanto, ou à regularização da aquisição da Monsanto. O órgão antitruste, portanto, da União Europeia aprova a Bayer fazer a aquisição da Monsanto sobre o valor de 62 bilhões e 500 milhões de dólares. Uma informação interessante aqui, nós colocamos até aqui em tela, é que o acordo
acordo cria a empresa que controla mais de 1/4 do mercado mundial de sementes e pesticidas. É isso que a Bayer se torna, a partir de agora, dona de 1/4 do mercado internacional, tanto de sementes quanto também de pesticidas. E a China já deu aprovação condicional a essa parceria entre Bayer e Monsanto, que também já recebeu o sinal verde aqui no Brasil. Atualmente, o negócio está sendo revisado pelas equipes da Antitrust dos Estados Unidos e também da Rússia. Cientistas da Embrapa Agroenergia, em parceria com uma startup, estão criando variedades de cana que são tolerantes a herbicidas e também a pragas. Isso é um fato novo no Brasil, já que 100% da cana utilizada no país é normal, é convencional, enquanto as outras culturas têm cerca de 94% das suas variedades de materiais geneticamente modificados. A parceria terá a duração de 4 anos e tem como objetivo adaptar características de valor agronômico que já são usadas nas culturas de soja, milho e algodão. As novas variedades de cana que estão sendo desenvolvidas vão auxiliar no controle biológico da broca da cana e também facilitar o manejo da cultura com o herbicida glifosato. Os pesquisadores já iniciaram a transformação genética em laboratório com as variedades previamente selecionadas. Ainda estão previstos os testes em campo para validar a tecnologia. Depois desse período de testes, os cientistas pretendem colocar no mercado estas novas variedades resistentes à broca da cana e também ao glifosato. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de cana-de-açúcar no centro-sul do país. No Centro-Sul, os canaviais vêm mantendo bom ritmo de crescimento. Isso porque as últimas instabilidades, apesar de terem perdido um pouco mais de força ao longo das últimas semanas, ainda seguiram mantendo o solo com boas condições hídricas. Dessa vez, os índices de umidade do solo variam em torno de 80% na parte central do Brasil, alcançando 90% entre Mato Grosso e Goiás, principalmente. No Rio Grande do Sul, a condição mudou bastante em relação aos índices de umidade do solo ao longo dos últimos dias, porque voltou a chover por lá e aí, por conta disso, a umidade do solo aumentou bastante, agora alcançando 90% nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, tem previsão de chuva também. Tem áreas de instabilidades que voltam a atuar pelo oeste do Rio Grande do Sul, ainda que de maneira mais localizada, mas mesmo assim, são pancadas de chuvas mais significativas e com potencial para seguir aumentando a umidade do solo. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva é um pouco mais fraca, como entre o norte gaúcho, Santa Catarina e o sul do Paraná. Na região sudeste, as instabilidades também devem seguir acontecendo, mas o volume de água fica em torno de 30 milímetros. É apenas na região centro-oeste onde as instabilidades seguem de maneira mais forte e tem risco também para temporais entre Goiás e Mato Grosso especialmente. O volume de água pode até ultrapassar 50 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo da segunda semana, entre os dias 27 e 31 de março, tem previsão de chuva na maior parte do centro-sul. Dessa vez, um corredor de umidade ainda segue atuando entre a parte central, trazendo mais instabilidades para o Paraná e Santa Catarina também. Na região sudeste, a chuva segue perdendo força e aí, por conta disso, o tempo mais seco também volta a predominar. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 5 de abril, tem previsão de chuvas fracas na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Instabilidades atuam entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso com maior persistência. Então, ao longo das próximas semanas, segue chovendo na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul. Então, por conta disso, a expectativa é de manutenção dessa umidade do solo mais elevada nessas áreas produtoras. E depois de viver um ano de 2017 com um momento favorável para o mercado do açúcar, o preço do adoçante voltou a cair no mercado spot paulista. Quem tem mais detalhes para a gente sobre como está essa situação é o repórter Gustavo D'Angelo. Enquanto o preço do etanol segue firme com a entre-safra de cana, os preços do açúcar cristal voltaram a cair no mercado spot do estado de São Paulo. De maneira geral, segundo os pesquisadores do CPEA, os fundamentos baixistas não se alteraram, sendo que usinas têm desovado os estoques remanescentes de açúcar neste final de safra.
A demanda segue restrita e os volumes captados nas negociações continuam pequenos. No campo, de acordo com levantamentos do CPEA, algumas unidades paulistas já iniciaram a moagem de cana-de-açúcar da safra 2018-2019. Mas, conforme esperado, a maioria das usinas prioriza a produção do etanol em detrimento do açúcar no início da moagem. De 12 a 19 de março, o indicador CPEA-Esalq caiu ligeiro 0,03%, indo a R$ 50,71 a saca de 50 quilos na última segunda-feira. Gustavo D'Angelo para o SBA. No Porto de Santos, a queda para o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal também registrou desvalorização nestas últimas semanas. A gente mostra para você de casa acompanhar, então, a quanto vem negociada a saca. Nesta última semana, negócios, então, operando com tendência negativa, sendo que nesta última terça-feira, dia 20 de março, cotação fechou a R$ 51,49 a saca. A gente até vê uma tentativa de recuperação nos preços no início desta semana, no dia 19, mas terça-feira já foi marcada por mais um dia negativo, somando a queda acumulada neste mês de março, que na visão do CPEA, nos cálculos da instituição, já tem uma queda superior a 1,5% na comparação com os valores de fechamento do mês passado. A Agricultura BR mostra agora como é que vem os valores do açúcar sendo negociados na Bolsa de Nova York, na plataforma ICE Futures. Você tem aqui açúcar em Nova York hoje com recuperação em alta, posição de maio a 12 centes de dólar mais 77 por libra-peso, com alta de 1,67%. Julho, 12 centes de dólar mais 95 a libra-peso, elevação de 1,56%. Posição de outubro também ganha ganha 1,29%, vem a 13 centes de dólar mais 30 a libra-peso neste momento, negócios em elevação, mas como se pode observar, muito distante daqueles valores que eram praticados no último ano, que chegavam ali próximo à marca de 20 centes de dólar por libra-peso. O preço da saca de café não para de cair no Brasil. Isso tem a ver com a expectativa da entrada da safra nova, que deve ser cheia e até recorde na visão de algumas consultorias privadas. Nesta última terça-feira, o preço pago pela saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo registrou mais uma baixa. Você de casa acompanha com a gente agora a movimentação do mercado por lá. Dia 20, portanto, essa terça, fechou com o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, a R$ 426,22 a saca. O mês de março tem sido marcado por queda, assim como os meses anteriores, por conta da proximidade com essa safra nova. O acumulado do mês soma baixa de 2,35%. Há uma pressão negativa enorme no mercado internacional por parte dos investidores, em especial que operam na Bolsa de Nova York, sobre o café arábica brasileiro. Isso por conta da bienalidade positiva e dados que vão dando conta de uma produção maior, que no começo os órgãos falavam em até 60 milhões de sacas. Atualmente, tanto órgãos públicos quanto instituições privadas têm dito que isso vai ficar entre 55 milhões até 58 milhões de sacas. Maior do que na temporada passada? Seguramente. Entretanto, se olhar o quadro de oferta e demanda, aquilo que é produzido e aquilo que é demandado, ou seja, que é consumido internamente e também exportado, vai se ver que tem um forte equilíbrio quando o assunto é café arábica. Além disso, há um dado importante para essa pressão negativa. Boa parte dos produtores estão precisando cobrir os seus custos, os seus pagamentos, e por isso tem colocado cafés em venda, o que faz com que a pressão negativa funcione com muito mais força. Entretanto, os cafés de melhor qualidade estão sendo guardados por aqueles que produzem café arábica, situação que não é possível para o produtor de café conilon no Brasil, porque no cenário internacional, a qualquer momento vem uma safra nova da Ásia e aí os preços tendem a cair ainda mais a partir do segundo semestre.
Nós vamos ver como é que vem os negócios com o café arábica neste momento, lá na Bolsa de Nova York. Voltamos à plataforma da ICE, isso porque nós temos aqui os negócios hoje em elevação para o café arábica em Nova York. Posição de maio vem a $1,20 mais 10 a libra peso, a alta de 0,96%. Julho, $1,22 mais 25 a libra peso, também ganha aqui 0,97%. E a posição de setembro vem com $1,24 mais 40 a libra peso, com alta de 0,95%, uma correção, na verdade, porque o dólar vai caindo no Brasil, então se busca esse equilíbrio. Quando você tem o dólar mais elevado, ele se exerce uma situação negativa ainda mais forte sobre os negócios com café em Nova York, como aconteceu nesta última terça-feira. Hoje o dólar recua no Brasil, então se dá um pouco mais de valores, mas quando se traz esses preços para reais, fica exatamente ou praticamente a mesma coisa. O mercado físico do café Conilon no Brasil não vive uma situação muito diferente. A expectativa da safra atual também é positiva e já pelo segundo ano seguido, depois de 3 safras consecutivas de forte seca, que acabou derrubando bastante a produção nacional. Com essa safra nova começando a ser colhida já neste mês de março, no estado de Rondônia, a indústria enxerga que a oferta vai ficar mais confortável e com isso já derruba as cotações. Nesta última terça-feira, até foi registrado uma leve recuperação para o valor da saca no estado capixaba, mas a queda no acumulado do mês passa de 4%. A tendência é negativa. De acordo com o CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, fechou a última terça esta a R$ 301,92. Queda forte, então, para o Conilon aqui no Brasil, quase perdendo já o suporte de R$ 300 a saca. Vamos saber como é que vem o café Robusta, negociado em Londres, é a referência principal para os negócios com o Conilon aqui no Brasil. Por lá a tendência não é boa, porque como eu disse, a qualquer momento tem entrada de safra nova da Ásia e uma safra cheia. Veja só como é que vem os negócios, eles vão se mantendo naquela banda ali, acima de $1.700 a tonelada até 1.800. Não há mais negócios na posição de março, eles migraram aqui para as demais posições, principalmente maio, que hoje vem estável com viés de queda. Ela vem com ligeiro recuo de 0,05%, negociada a $1.753 a tonelada. Já a posição de julho perde 0,11% a $1.781 a tonelada. É a mesma coisa que acontece na posição de setembro, negociada a $1.782, com queda de 0,11%. Não há grandes expectativas aqui em relação ao café Robusta negociado em Londres, porque ao entrar o café vietnamita e também de outros países da Ásia, a tendência é de uma inclinação para a queda também nesse mercado. É hora de mais um rápido intervalo. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de participar do programa com a gente. Manda a sua pergunta, sugestão, foto, vídeo da sua atividade aí na lavoura. E anote o endereço do Agricultura BR no aplicativo WhatsApp. É o 679-9656-2266. Tem muita gente participando. A gente adora receber as fotos e vídeos aqui de todo o Brasil e até dos países vizinhos. Então, se você ainda não fez esse contato, manda pra gente que a gente compartilha com o resto do país. Daqui a pouco tem participação do telespectador, tem todo dia aqui no Agricultura BR, e você vai saber um pouco também a respeito do que vem acontecendo com o cenário do agronegócio nacional e internacional. Isso porque as exportações de trigo da Argentina subiram 26% entre 2016 e 2017. Esta e outras informações já depois do intervalo. Estamos de volta e o Agricultura BR destaca agora uma das culturas que mais se destacam no Brasil neste ciclo, que é a do algodão.
todos os estados brasileiros ampliaram a área destinada ao algodão na atual temporada 2017-2018. Apenas 2 deles, Tocantins e Maranhão, apresentam recuo em relação à safra passada. Ao todo, todos os 10 estados, portanto, entre os maiores produtores, ampliaram essa área, essa extensão destinada à cultura em virtude do bom momento em que vive o setor algodoeiro no Brasil. As condições climáticas indicam uma safra positiva, o mercado está bastante favorável e a expectativa de exportação é muito boa também. A gente mostra para você agora de casa a ampliação que houve em cada um dos 10 estados produtores que tiveram esse aumento de área plantada. A elevação em porcentagem é respectiva à área cultivada na temporada anterior, 2016-2017, por isso ela varia bastante de um estado para outro. No estado de Roraima, a área destinada à fibra amplia em 92% neste ciclo. O Piauí tem alta de 28,8%. O estado cearense dobra a área destinada ao algodão nesta temporada. Paraíba tem elevação superior a 80%. Bahia, segundo maior produtor de algodão do Brasil, amplia em 31,5% a área plantada. Mato Grosso, maior estado produtor, responde por mais de 60% da safra nacional, tem ainda uma ampliação muito significativa de 18,9%. Mato Grosso do Sul cresce em 5%, o estado goiano em quase 26%, Minas Gerais alta de quase 54% e São Paulo eleva em mais de 110% a área destinada à fibra no Brasil. Unanimidade, então, entre o setor algodoeiro é essa boa expectativa em relação à safra atual. A área a nível nacional cresce como um todo em 21,8%. As lavouras se encontram agora na fase de desenvolvimento. Elas começam a ser colhidas no segundo trimestre do ano e se estendem até setembro nos últimos estados que encerram a colheita da fibra. Quando o cultivo aumenta, é evidente que há uma situação de mercado mais favorável. E para ter uma boa colheita é preciso que o clima contribua. E é por isso que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo nas áreas produtoras de algodão com a Juliana Rezende. O Mato Grosso e a Bahia são os principais estados produtores de algodão do Brasil. Agora a expectativa ainda é de manutenção na umidade do solo mais elevada em ambos estados, por conta de conseguir manter as lavouras de algodão em bom crescimento. Dessa vez, os índices no Mato Grosso seguem bastante elevados, alcançando 90% na maior parte do estado. E essa mesma condição também acontece na Bahia, só que mais pontual, principalmente na faixa oeste. Na faixa leste, onde as instabilidades acontecem com um pouco menos de regularidade, e aí por conta disso a umidade do solo também segue um pouco mais baixa. Para os próximos dias tem previsão de chuva no Mato Grosso, as instabilidades são mais fortes no norte e no leste, tem risco até para temporais por conta de instabilidades tropicais. Então dessa vez o volume de água no Mato Grosso pode ficar em torno até de 50 milímetros em apenas 5 dias. Na Bahia tem previsão de chuva também, a faixa oeste ainda segue recebendo as pancadas mais fortes no estado baiano. Na faixa leste, chuva mais fraca e também com menor volume. Durante a segunda semana, até pelo menos o dia 31 de março, tem previsão de chuva ainda forte no Mato Grosso. Dessa vez as instabilidades acabam se espalhando um pouco mais e aí o volume de água também segue mais elevado, ficando em torno de 50 milímetros em 5 dias. Na Bahia, a chuva agora perde um pouco mais de intensidade, tanto que o tempo mais seco volta a predominar. As pancadas de chuva que acontecerem dessa vez agora são de fraca intensidade e também de curta duração. Então, ao longo das próximas semanas, as principais áreas produtoras de algodão, especialmente do Mato Grosso, seguem recebendo pancadas de chuva de maneira persistentes e também com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade. Na Bahia tem previsão de chuva ainda, só que principalmente ao longo desta semana, porque a partir da próxima semana o tempo mais seco volta a predominar no estado baiano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a gente mostra agora como estão os preços do algodão aqui no Brasil. O momento é favorável, a alta no acumulado de março passa de 5%. Nesta última terça, dia 20, cotação ficou em R$ 3,62 por libra-peso, mostrando, portanto, valores bem acima do que os registrados ao longo dos últimos meses. No cálculo do CPEA, os valores atuais já são os mais altos da temporada em vigor.
Vamos saber agora como é que vem os valores do algodão no cenário internacional. Tem motivado o aumento de área de produção aqui no Brasil. Nós temos aqui Nova York apontando para nova alta para a pluma do algodão. Observe que aqui nós temos a posição de maio com negócios em 83 centes mais 26 a libra peso com alta de 0,21%. Posição de julho 83,35 centes por libra peso com alta de 0,20%. Portanto, a alta mais uma vez para o algodão. A Conab lançou nesta última terça-feira novas cartilhas para ajudar os produtores rurais, as cooperativas e as indústrias a como participar dos leilões de escoamento, como aqueles que têm sido realizados recentemente para o setor arrozeiro, por exemplo. O objetivo de publicar essas cartilhas tem como missão mostrar o que houve de atualização em relação aos programas dos leilões PEPRO e PEP e também tratar em detalhes sobre as regras de como participar, sobre, por exemplo, quem pode participar de cada leilão, como deve ser feito. Bom, essas duas cartilhas podem ser acessadas gratuitamente, então, através do site da Conab. E a colheita do arroz está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor do país. Por lá, no último ano, a logística acabou atrapalhando a exportação do cereal, do arroz, no momento em que tem uma carga muito maior no cenário interno, e aí é muito importante escoar para se manter bons níveis de preço. Você vai ver agora na reportagem de Paulo Andrei como é que estão as perspectivas para o mercado e como que anda essa colheita no Rio Grande do Sul. Após algumas semanas com o mercado do arroz enfrentando grandes oscilações, o produtor já pode comemorar uma leve estabilizada em relação aos últimos dias. Porém, o mercado se mantém pressionado pela safra nacional e pela safra do Mercosul, que já estão em andamento devido à grande oferta do grão em casca. Os preços em média se equilibraram e a indústria começa agora a buscar grãos de qualidade superior, com alguns produtores da região central sendo procurados para a compra de variedades nobres, em especial a Intapuitá, com preços entre R$ 39 e R$ 40 a saca para o grão com mais de 60% de inteiros. Isso equivale entre R$ 13 e R$ 4 acima do que se oferecia há algumas semanas, mesmo que isso interfira na valorização da variedade do IRGA 424, que é a mais plantada no Rio Grande do Sul, demonstrando assim a preocupação da indústria que começa a buscar a formação de seus estoques estratégicos de grãos superiores. Segundo o indicador do Senar do Rio Grande do Sul, para os preços do arroz em casca, distribuídos em sacas de 50 quilos, chegou a R$ 35, registrando uma leve queda de 0,2%. A colheita gaúcha, segundo a Emater, bate em 13% Santa Catarina, com o primeiro corte praticamente finalizado, faltando somente a soqueira no litoral norte e parte das lavouras plantadas mais tarde. Mesmo com os ótimos resultados em exportações, o Brasil deixa de exportar pelo velho problema de deficiência na logística. A concentração das exportações de soja pelos terminais graneleiros entre a segunda quinzena de março e final de junho retira o espaço do arroz e faz com que os trendings percam oportunidades não só do arroz em casca, mas também de produto beneficiado. Uma exportadora de grãos beneficiados declarou que, por causa da disputa de espaços nos terminais do porto e os riscos demasiados para carregar em abril e maio, não pôde se habilitar a exportação de 45 mil toneladas. E isso afeta o mercado durante seu pico de oferta, o que prejudica toda a cadeia produtiva.
Nós vimos aí na reportagem do Paulo Andrei a respeito dos preços, né? O valor pago pela saca de 50 quilos do grão está ali na casa dos R$ 35,00 a saca, valor este bem abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo federal, que é de R$ 36,01. Nesta última terça-feira até houve elevação de alguns centavos no valor pago pela saca do grão no estado gaúcho, mas ainda assim o patamar segue lá embaixo. E para alguns agricultores nem cobre, inclusive, o custo que ele tem para produzir esta cultura. O valor encerrou esta última terça, R$ 35,01 a saca. De acordo com o indicador do CPEA, a queda no mês ainda acontece em relação ao mês anterior. Veja no próximo bloco que a Argentina aumenta o imposto sobre o transporte de grãos no país. Você vai ver também que Roraima vai começar o plantio da soja e deve cultivar em 43 mil hectares. Voltamos em instantes. Está acontecendo ao longo desta semana, no Rio Grande do Sul, uma grande feira voltada à agricultura familiar. É a Expoagro Afubra. Quem está lá fazendo a cobertura do evento é a Annelise Nicolodi. Ela mostra um pouquinho do que os visitantes estão encontrando por lá. Oi pessoal, bom dia. Eu sigo aqui na Expoagro Afubra em Rio Pardo. Essa que é a maior feira nacional voltada para a agricultura familiar. Eu estou aqui no pavilhão do gado de corte e de leite. Por quê? Porque além da produção de fumo, que aqui é muito forte, eles também querem, né, as empresas querem que o produtor rural agregue, né, valor à sua produção. Invista também em outras áreas, né, para gerar renda. Então, esse é um dos lugares mais visitados aqui na feira pelo público que deve chegar a 100 mil visitantes até amanhã, no final da feira. Então, para vocês, mais uma amostra dessa 18ª edição da Expoagro Afubra. Um abraço! Outro abraço para você, Annelise. Vai ter muita reportagem vinda de lá. E olha só, vamos falar agora lá do estado de Roraima. Vamos subir o país, chegar lá no norte, porque Roraima tem um calendário diferente em relação ao plantio da soja. Segue um calendário muito mais parecido com o norte-americano. E por lá vai haver o cultivo de 43 mil hectares com soja, bem superior à área que foi ocupada na última temporada, que foi de 32 mil hectares. Um outro dado importante é que por lá os produtores eles investem bastante nas variedades de soja convencional e tem um bom valor em relação às negociações. De acordo com aquilo que foi apurado junto aos produtores, o valor médio em Roraima está chegando na marca de R$ 77,00 por saca de 60 quilos. A situação segue complicada na Argentina. Desta vez, o governo da província de Buenos Aires oficializou o aumento em 12% na tarifa dos transportes de cereais, oleaginosas, produtos e subprodutos derivados do agronegócio. Essa medida foi anunciada por meio do Diário Oficial e aconteceu depois de uma série de protestos que tomaram as ruas de Buenos Aires. E olha, a notícia agora é ruim, tá? Isso porque a Petrobras vai aumentar a partir desta quinta-feira os valores do diesel em 2,4%. Esse é o maior aumento que é autorizado pela estatal brasileira nos últimos 3 meses e traz um impacto sobre aquele que é o combustível mais consumido no Brasil. Como notícia ruim não anda sozinha, o diesel vai subir 2,4% e a partir desta quinta-feira a gasolina também sobe 1,8%. E agora uma notícia positiva para os argentinos. O país elevou em 26% as suas exportações de trigo no ano de 2017. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foram enviados ao exterior 12 milhões e 400 mil toneladas do cereal, um volume que fica bem acima dos menos de 10 milhões embarcados no ano de 2016. E chegou a hora da participação do telespectador, do público. Um dos quadros que tem o telespectador do Agricultura BR, do canal do Boi, participando é o Agricultura BR Responde.
participação de hoje vem lá do estado de Goiás. Vamos ler na tela quem mandou pra gente. É o Paulo, eu já adianto aqui, o Paulo Cury Filho, do município de Santa Helena. Ele diz o seguinte: boa tarde, assisto todos os dias o Agricultura BR. Obrigada, Paulo, por esse retorno. Gostaria de saber como fica a previsão de chuvas em março. Tá aí ele mandando o Paulo aqui a pergunta e quem responde é a Juliana Rezende, lá da Somar Meteorologia. Respondendo à dúvida do telespectador Paulo, da região de Santa Helena, de Goiás, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos períodos. Bom, a disponibilidade hídrica do solo da maior parte do estado goiano vem aumentando bastante, isso porque as instabilidades seguem frequentes. Dessa vez, os índices passam de 90% nas áreas mais ao norte, nas áreas mais ao sul, regulam em torno de 60% até 80%. Para os próximos dias, tem previsão de chuva também. Áreas de instabilidades ainda seguem atuando na região por conta dos ventos lá no alto da atmosfera que seguem transportando mais umidade da Amazônia. E aí, por conta disso, tem risco para chuva forte na maior parte do estado de Goiás. Previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros. É uma chuva bastante significativa em um curto período de tempo. Durante a segunda semana, entre os dias 27 e 31 de março, a chuva agora enfraquece no estado goiano. As instabilidades apenas seguem com um pouco mais de intensidade, principalmente nas áreas mais ao sul, que é onde o acumulado de chuva pode ficar um pouco mais elevado, em torno dos acumulados baixos, 15 milímetros. Terceiro e último período, até pelo menos o dia 5 de abril, tem chuva ainda no estado de Goiás. Dessa vez os acumulados ficam um pouco mais significativos e já sobem para 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas tem previsão de chuva, principalmente nas áreas mais ao sul de Goiás. As instabilidades, então, seguem atuando de maneira bastante significativas, até pelo menos o começo do mês de abril. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada também ao Paulo Cury por ter participado do programa com a gente. Olha, um abraço para você e a todos aí do município de Santa Helena, em Goiás. E você que também tem alguma pergunta, seja sobre chuva aí na sua região ou outra pergunta técnica, manda para a gente para o quadro Agricultura BR Responde. Você pode mandar através das redes sociais, Facebook, Twitter, também no Instagram ou pelo aplicativo WhatsApp, que é mais fácil, né? O número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E tem muita novidade acontecendo na Expo Agro, a FUBRA, lá no Rio Grande do Sul, uma feira destinada à agricultura familiar. A Nelise Nicolodi volta agora à Agricultura BR trazendo mais informações. Gente, olha só, aqui na Expo Agro, a FUBRA, olha o que eu encontrei, um estande da Delaval, e eles estão demonstrando aqui uma ordenha totalmente mecanizada. O Marcelo vai explicar pra gente um pouquinho como que funciona esse equipamento. E Marcelo, ele já está disponível no mercado para quem quiser adquirir? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 15 unidades em funcionamento atualmente. Então, o estado do Rio Grande do Sul, temos a perspectiva de até o final do ano estarmos com 19 unidades em funcionamento. E é um mercado que está em franca evolução de crescimento. Hoje nós temos linha de financiamento via Banco do Brasil e via bancos como o Cicred. Inclusive temos o sistema leasing pela Delaval de aluguel. Então necessariamente o produtor não precisa adquirir, pode alugar. Então é um sistema totalmente robotizado, uma tecnologia da Suécia. Né? A vaca é atraída ao robô pela ração e pela pressão de úgre, do leite que está no úgre. Ela é ordenhada quantas vezes por dia for necessário essa vaca, então pode ser uma vaca ordenhada 5 vezes por dia, por exemplo. Nós temos índices em clientes de aumento de até 20% de produção de leite, ou seja, o aumento de produção dessa vaca com certeza torna viável o investimento desse equipamento. Ele fez o processo da higienização do pré-dito, agora ele pega a teteira de limpeza, vai fazer a limpeza do teto, retirar os primeiros jatos e secar o teto. É um procedimento individual em cada teto. Esses primeiros jatos eles são descartados, esse resíduo de leite. Ele está terminando o processo. Então ele fez o processo de limpeza, retirou os primeiros jatos e secou o teto. Agora necessariamente vai começar a ordenha.
Então ele coloca uma teteira de cada vez, ele faz um ordenho individual por quartos de teto. Então você pode ver na tela que ele já começa a medir o fluxo de leite e a produção de leite daquele quarto. Então a tela fica na cor azul para indicar que aquele teto já está sendo ordenhado. Colocou o segundo teto traseiro, já começou a ordenha, vai colocar os dois dianteiros e tu vai ver que ele tem a capacidade de fazer essa medição individual por quarto de teto. Qual é a grande vantagem disso aí? Tem muitas vacas que possuem mais leite em quartos separados, então ele respeita a anatomia do úbrio da vaca, retirando a quantidade de leite individual daquele quarto. Ou seja, se ela ficar com mais leite em um quarto, ele vai respeitar ordenhando somente aquele quarto. Se houver um deslizamento de teteira, por exemplo, ele vai recolher somente aquela teteira, vai fazer a limpeza, que no caso aqui a gente não pôde demonstrar por causa do acúmulo de água que ia acontecer no piso, e vai recolocar aquela teteira, não influenciando na ordenha dos demais tetos. Você pode perceber que os outros 3 tetos continuaram sendo ordenhados normalmente. Equipamento extremamente inteligente. Esse é inteligente, não incomoda, não tira férias, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então é um investimento que com certeza se paga em curto prazo no produtor. Nas próximas edições, mais informações e novas tecnologias direto da Expo Agro, a FUBRA, que acontece até esta próxima quinta-feira no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. E a repórter Kylie Rodrigues também está preparando um material bastante interessante. Vai mostrar para a gente um experimento com áreas de sistemas de integração. Eu estou em uma área da Embrapa Gado de Corte, um experimento que adotou o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Nós estamos preparando uma reportagem toda especial que vai mostrar as vantagens do produtor em adotar o sistema na propriedade rural. A reportagem completa você acompanha nos nossos programas do SBA. Os casos de ferrugem asiática da soja no Brasil, neste ciclo, já somam mais de 600 ocorrências. Os números do consórcio anti-ferrugem mostram que os dados atuais já são os mais elevados desde a temporada 2010-2011, quando o Brasil contabilizou 706 ocorrências da doença. Veja como cresce o número de focos da doença nas lavouras de soja do Brasil neste último ciclo. Ela vinha em uma sequência de queda do ciclo 12-13 até a temporada 14-15. De lá para cá voltou a crescer, registrando 399 focos na safra 15-16, 415 na temporada 16-17 e veja, na atual já chega aos 600 focos da doença, segundo o consórcio anti-ferrugem, mostrando, portanto, essa preocupação em relação às perdas causadas pela doença, que se prolifera com maior facilidade com o período chuvoso. Tem também a outra questão, Fabiano, a respeito da resistência do fungo aos atuais insumos utilizados, que também tem prejudicado o aumento da ocorrência da doença aqui no país. E essa resistência aos herbicidas, ela tem muito a ver com a chamada subdosagem, aplicação incorreta, que o produtor rural está cansado de saber que, se por um lado pode parecer que está ajudando na rentabilidade, na verdade traz prejuízo. Em relação aos casos de ferrugem, o estado do Paraná liderou boa parte da campanha, o número de casos, aquele que mais teve casos registrados de ferrugem asiática. Entretanto, os estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul assumiram, respectivamente, a primeira e a segunda posição. Veja só conosco como é que está esse ranking aqui dos estados com o maior número de incidências de ferrugem asiática. Rio Grande do Sul, como eu disse, passa o Paraná, vai para 125 casos. Mato Grosso do Sul também superando o Paraná, agora com 114 ocorrências. Paraná com 113. Estado do Mato Grosso, 55 ocorrências. Estado da Bahia, 47 ocorrências. Rondônia, 44. Goiás com 38. Nas duas últimas temporadas, é importante lembrar, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná também lideraram o número de ocorrências de casos de ferrugem asiática.
Finalzinho aqui do Agricultura BR, vamos saber como é que vem os fundamentos que formam o preço da soja aqui no Brasil, começando pela soja em Chicago, que, de novo, eu afirmo que vem por um segundo dia de recuperação, depois de uma segunda-feira de quedas mais expressivas por conta das chuvas no final de semana na Argentina. Nesse momento, a recuperação continua, Juliana, entretanto, já vindo muito próximo à casa da estabilidade. Posição de maio, que hoje já foi negociada a $10,37 o bushel, nesse momento vem a $10,28 o bushel, estável, com viés de alta de 0,04%. Posição de julho, $10,39 por bushel, também estável, com alta de 0,04%. Posição de agosto vem a $10,41 por bushel, com elevação de 0,09%. Vamos agora ao dólar comercial no Brasil, que vinha caindo nesta quarta-feira em relação ao fechamento de ontem. Ontem encerrava aos R$ 3,30, em reflexo da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, realizada nesta quarta-feira, que trata das taxas de juros no país e também sobre a nova política monetária por lá. De olho, então, no mercado do câmbio no Brasil, segue com queda e a queda agora amplia. Vem para 0,69%, com a moeda cotada a R$ 3,28 mais 5. Olha, o fechamento da moeda norte-americana aqui no Brasil, nesta quarta, você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto é só. Obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.